Olá, tudo bem com vocês? Voltei. Hoje, na verdade, eu acho que a dica é um pouco diferente das outras. Eu sempre dou dicas de produto e tal, mas hoje eu vou dar dicas de digamos assim, de uma ferramenta para que a gente possa usar bem os nossos produtos. No caso, é esta ferramenta aqui, esse pincel, mais conhecido pelo nome de Duo Fiber. Duo Fiber por quê? O nome, obviamente, ele diz, né? São duas fibras. Então, todo pincel Duo Fiber, ele é branco e preto, né? As cerdas são brancas e pretas. Aqui, nessa parte preta, a gente tem as cerdas naturais, né? Ou as cerdas mesmo sintéticas, mas são as mais usadas em pincéis. Aí, essa parte branca é mais uma parte sintética mesmo, é mais um plastiquinho, que na verdade ela tem alguns pincéis que dizem que é fibra ótica e tal. Mas qual a diferença desse pincel? Quais são as utilidades para ele? E por que a gente precisa ter um pincel desse se a gente quiser ter um bom resultado na maquiagem? Então continue assistindo o vídeo e vocês vão ficar sabendo por quê. Exatamente as perguntas que eu acabei de fazer são as que todo mundo faz. Por que um pincel Duo Fiber? Para que ele serve? Por que eu uso ele? Eu vou usar sempre ou é aquele pincel que eu vou deixar guardado na gaveta, vou deixar lá guardado na minha mala e eu não vou usar tanto? Bom, eu vou dar dicas bem rápidas aqui e como a gente pode usar. O qual eu tenho é esse aqui da Class Vogue, que é uma marca que eu gosto muito. O modelo dele é o DW1. Só que existem outros modelos, existem outras marcas, todos, até tipo Natura, Boticário, ou qualquer marca mesmo de perfumaria, você encontra um pincel Duo Fiber, porque hoje ele é muito acessível, hoje todas as empresas já perceberam que ele realmente faz diferença e que ele é muito bom. Bom, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que saber no pincel Duo Fiber, assim, há um pouco de controvérsias. Eu vou falar isso agora por toda a minha experiência e por aquilo que eu já usei e já vi que funciona e não. Eu já li em alguns lugares dizendo que esse pincel aqui, ele é ótimo para aplicar cores. Por exemplo, eu pego um desses blushes e consigo aplicar ele no rosto do cliente. Eu já digo o contrário. Eu digo que com esse pincel aqui, eu não consigo aplicar cor. Eu consigo esfumar cor, eu consigo deixar um acabamento mais bonito da cor, eu consigo dar uma nivelada na base e tal. Mas aplicar cor eu não consigo. Por quê? Como essas cerdas aqui são finas e são um plastiquinho mesmo, elas não conseguem segurar a cor aqui, não conseguem segurar o produto. Então, quando eu vou aplicar, eu não consigo aplicar. Diferente dessas cerdas aqui, que são de pincéis que a gente já conhece, elas realmente seguram o produto e você aplica. Então, se você tentar aplicar, por exemplo, eu vou aplicar um pó, aí você pega o pó e aplica na cliente, você vê que não segura, que não fixa, que não fica o pó ali. A mesma coisa se você for fazer o blush, se você for fazer qualquer outra coisa que vá precisar de cor. Agora, uma utilidade que eu acho assim a coringa é você conseguir resolver todos os seus problemas na maquiagem com esse pincel. Como assim todos os problemas? Bom, vamos lá dar um exemplo. Eu tenho aqui uma base, essa é a Catherine Hill que eu tenho, é a cor 1, mas não é isso importante agora. Eu tenho uma base aqui que ela é bem cremosa. Então, se eu aplico a base, eu vou ter essas nervuras do rosto, né? Aqui é a mão, mas digamos que fosse no rosto. Então, eu tenho umas imperfeições aqui quando eu aplico a base. Se eu tento resolver com o dedo, eu consigo resolver com o dedo. Mas, mesmo assim, com o dedo, eu ainda consigo ver alguns problemas. Eu gosto muito de usar aquela esponjinha, aquela quadra, é um triângulo, né, que chamam de queijinho e tal, ou aquela Beauty Blender, ou qualquer outra que seja parecida. Quando você aplica, você dá as batidinhas com a esponja, ela já deixa um resultado muito bom. Mas tem pessoas que ainda assim gostam de passar com a mão, ou com outro pincel língua de gato, que é um pouco mais fininho. Então você passa e às vezes ele fica a marca.
Esse pincel aqui, depois que você passa toda a base em todo o rosto, você vem com ele e meio que tenta limpar do que eu digo assim, tenta nivelar a base na pele da cliente, e você vê que o resultado fica muito mais suave, muito mais natural e com um aspecto muito mais, digamos assim, natural mesmo, né? Como se fosse a pele da cliente. Então você vê, ó, que ele consegue fazer o produto entrar em todas as nervuras da mão, no caso. Na pele você vai ver que ele consegue fazer esse produto ser distribuído em todo o rosto. Tanto em rugas ou em olheiras, em qualquer parte do rosto. Vocês conseguem perceber a diferença? Ele estava super marcado antes e agora, ó, você consegue notar que ele esfuma muito bem. Então, isso é uma coisa ótima para você usar. Vai passar base, tanto base em pó, base em bastão, base líquida mesmo. Passa ela sem medo, você vai passar, você vai saber que você não vai ter muito problema em finalização, porque o pincel vai finalizar para você. Agora, eu estava falando também sobre ele não aplicar cor, né? Mas, quando você aplica uma cor e erra, por exemplo, eu vou aplicar um blush. Aí você erra o blush, exagera um pouco na cliente. Então você fica com aquele problema, nossa, mas eu vou tirar isso como? Aí você pega um pincel normal seu e tenta tirar. Aí você tira tudo. Aí você fala, agora vou ter que aplicar mais blush. E aí é um problema, porque você tira a cor e aí nunca vai dar certo no que você quer. Se você erra a cor, pega o mesmo pincel do Fiber e aplica, faz a mesma coisa que eu disse, vai dando aqueles movimentos suaves e de limpeza, e você consegue esfumar o problema que você teve com o blush ou com a base, né, com o contorno e tal. Você vê que aqui nós conseguimos suavizar muito esse blush que estava errado, digamos assim, e sem tirar a cor, né, sem tirar do local ali e tal. Então, é um pincel que você consegue finalizar muito bem a maquiagem. Por exemplo, no curso, às vezes, eu estou mostrando como fazer um contorno. Aí eu vou lá, faço o contorno da modelo. E fica muito exagerado no começo. Aí, geralmente, as alunas falam assim, nossa, mas vai ficar desse jeito? Eu falo, não, daqui a pouco a gente vai lá e limpa tudo. Aí essa limpeza, elas já imaginam que é tirar tudo, né? Ou passar uma base por cima e tal. Eu já vi pessoas corrigindo esses problemas com base. Também dá certo, mas para que passar mais base ali, né? Você vai ficar com mais produto ainda no rosto. Então eu acho mais fácil você só eliminar o excesso. E esse pincel, ele é ótimo para isso. Então você vai ali, ó. Se eu continuar aqui, eu vou conseguir tirar quase todo o blush que eu passei. E não é porque eu passei na mão, é porque realmente o pincel ele vai fazer isso, ele vai esfumar. Hoje em dia nós temos pincéis pequenos para olhos e para detalhes, assim, pincéis de precisão, que também tem o mesmo sistema do Dual Fiber. Aí sim, quando o pincel ele é pequeno, para olho, por exemplo, você vai conseguir esfumar muito mais e muito melhor com esse tipo de pincel, porque ele vai aplicar uma pequena quantidade de produto ali na pálpebra e vai conseguir aos poucos, ele vai tentando aplicar e vai esfumando ao mesmo tempo. Então, nesse caso, sim, eu indico o Dual Fiber para aplicação. Mas mesmo assim, se eu for falar qual é a minha real opinião e o que eu realmente gosto, é de aplicar com cerdas naturais ou sintéticas, mas que sejam dessas dos pincéis normais. Ou vamos falar sempre cerdo natural. Eu prefiro aplicar com cerdo natural, que seria um pincel assim, né? E esfumar ou limpar, né? Fazer um acabamento melhor com o pincel Dual Fiber, que seria o de duas cores. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse pincel, quiserem saber mais, podem deixar nos comentários as perguntas que eu vou ler os comentários e vou responder para vocês. Espero que não tenha ficado dúvidas também, porque esse pincel ele parece ser de outro mundo. Muitas pessoas têm dúvidas sobre ele, mas ele é simples assim. Vou falar uma outra coisa. Vamos pensar assim: eu tenho uma base e
quero fazer aplicação de base com esse pincel, eu também consigo. Então, por exemplo, eu poderia pegar a base aqui, mas aí nesse caso, só se eu tiver uma pele boa já, sabe? Uma pele que eu não tenha muitos problemas de marcas e tal. Isso minha opinião, tá, gente? Eu não estou dizendo que isso é o certo, que isso é o errado. Não, é só o que eu faço, o que eu costumo fazer, o que eu gosto mais. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Então, por exemplo, eu pego a base aqui e aplico aqui com o pincel e já começo a esfumar. Isso dá muito certo quando eu tenho uma pele já um pouco mais clara. Agora, realmente, quando eu tenho uma pele mais com problemas de, digamos assim, manchas ou espinhas ou coisas assim que eu preciso de uma cobertura maior, eu prefiro com a esponjinha, porque com a esponjinha eu ainda deposito mais base, depois eu venho só com o pincel finalizando e dando um acabamento mais bonito. Então é isso. Então vamos falar assim, esse pincel ele serve para tudo. Ele vai servir também, eu esqueci de dizer, mas ele serve muito bem para limpar embaixo do olho. Às vezes você faz a sombra tal e cai alguma coisa no olho ali, perto da olheira, e você quer limpar e não tem aquele outro pincel que parece um leque. Então com esse pincel aqui ele é muito bom também, ele tira toda aquela sujeirinha. Então ele serve para aplicar a base, se você tiver uma pele sem problemas. Ele serve para aplicar sombra, esfumar sombra quando é um pincel pequeno. Ele serve para limpeza, ele serve para nivelar a base, ele serve para tirar o excesso de produto do rosto. Então assim, se a gente for falar que ele serve para todas essas coisas, a gente percebe que a gente não pode ficar sem ele. E já tem kits vendendo todos os pincéis para olho e para rosto assim. Todos Dual Fiber. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, realmente podem me mandar mensagem, pode perguntar nos comentários que eu vou responder todos, tá bom? E se tiverem alguma sugestão para um vídeo novo, falar sobre algum produto que vocês ainda não conhecem ou tem alguma dúvida, é só mandar nos comentários também. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.